Olá, hoje temos uma conversa muito agradável com a minha querida Adriana Tristão. Ela é acupunturista e fitoterapeuta, graduada em medicina tradicional chinesa pelo IMAN e pela Beijing University of Chinese Medicine. Ela mudou-se para Pequim em 2008, onde se aprofundou por mais de 3 anos nas práticas de acupuntura, fitoterapia e toda a filosofia por trás dessa medicina milenar. Retornando ao Brasil, iniciou seus atendimentos clínicos e, após 7 anos, voltou à China para mais uma jornada de aprendizados em yoga. Hoje está de volta, colocando em prática todo o conhecimento acumulado nesses últimos anos e oferecendo o que há de mais fiel na medicina chinesa, sempre com o intuito de despertar vidas mais saudáveis, felizes e conscientes. Espero que gostem dessa conversa, tanto quanto eu. E antes de irmos para essa conversa sensacional, posso te falar sobre o meu livro? O Despertar para Sua Nova Evolução. É para você que deseja refletir sobre qual é a vida que você quer viver e como fazer para manifestá-la em uma realidade vibrante. Aqui eu passo conhecimento e instrumentos para você compreender como funciona a sua mente e quais são os conceitos e as práticas para você fluir com a vida. Se você se interessou, é só clicar no link que está na descrição. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa comunidade, a Sessão Conexão. Hoje a gente tem a presença da nossa querida Adriana Tristão. Adri, eu estava lembrando que você já participou aqui uma vez, você lembra? Já faz um bom Sim. tempo. E hoje, pelos meus registros, esse é o encontro número 112 da comunidade. Que delícia! E você esteve aqui no encontro 61. Olha, Como tudo o tempo mexicano. Nossa, passa. O tempo passa, né? E, nossa. nossa, como a gente gosta de conversar, né? Não, não é isso. Eu estou impressionada que passaram Impressionante. 50 semanas, não parece isso. É mais, né? 1%. Um É, ano tem 50, né? 50 e pouco. 52. É. São 52. 2 Eu fiz anos, a mais de conta de 2 anos. cabeça. É, Então, nossa. muita gratidão por todo mundo que está sempre por aqui, por quem já passou, por quem voltou. E vamos em frente, né? E eu me lembro naquele momento de você estava voltando da China para o Brasil, né? Você estava começando a se restabelecer, após tendo estudado muito sobre medicina tradicional chinesa, se graduando, e naquele momento você estava trilhando seus primeiros passos aqui para se estabelecer aqui em São Paulo, né? Foi, foi. E hoje é muito bacana ver como você está bem estabelecida, sua clínica vai de vento em popa, graças a Deus, né? Inclusive, para quem quiser se consultar, eu vou deixar os contatos da clínica da Adriana na descrição desse vídeo, tá bom? E é muito bacana ver a sua evolução, Adriana, não só no retorno ao Brasil, mas na construção de uma nova carreira profissional e de trazer conhecimentos tão nobres aqui para a nossa sociedade, né? E quero começar agradecendo pelo seu empenho, seu comprometimento com a sua missão, viu? Ah, nossa, é uma missão mesmo, um propósito, porque eu amo demais, amo falar sobre isso, atuar com a medicina chinesa, é, é tudo, É adoro. tudo, né? Percebe-se que você adora. E eu acho que hoje a gente poderia entrar em, em, em detalhes mesmo sobre como que é uma consulta sua com a medicina tradicional chinesa, para as pessoas conseguirem visualizar mesmo, né? Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu pensei já em a gente procurar agregar valor para quem está assistindo imediatamente, né? Ou seja,
algo que vem antes da própria consulta com você, né? Eu prezo muito pelos conhecimentos que nos proporcionam autonomia, ou seja, que a gente consiga se cuidar melhor com o nosso próprio conhecimento, né? Como que você recomenda que a gente se cuide no dia a dia? Como que a gente aprende a cuidar da própria saúde com a perspectiva da medicina tradicional chinesa? Pode falar um pouquinho? Sim, na verdade, esse é o pilar principal, né, dentro da medicina chinesa, porque o que a gente mais quer é exatamente isso, é que o paciente siga o caminho dele de autocura. Então, quando uma pessoa, um paciente chega na consulta e que a gente começa a fazer inúmeras perguntas sobre ele mesmo, sobre como ele se sente, como que são os hábitos, como é que é o xixi, como é que é o cocô. A pessoa não sabe responder naquela primeira consulta, porque Uhum, ela nunca parou para pensar, é muito raro aquela pessoa que realmente olha para dentro dela e observa tudo. Então a gente vai ensinando isso, à medida que a gente vai perguntando, a pessoa vai despertando por esse olhar para dentro dela e vai começando a perceber como que ela está, tanto emocionalmente como fisicamente, espiritualmente, todos os sentidos. E aí a gente vai trilhando esse caminho juntos para que a pessoa possa sozinha mesmo no dia a dia estar nesse processo constante, né, de não adoecer, porque é muito além do que curar uma doença, né? A gente realmente não quer que a pessoa adoeça. Então, falando em como algumas dicas, né, de dia a dia, a gente ensina muito para o paciente como que é o funcionamento energético do corpo, né, dos órgãos, tudo tem horário, a importância de se alimentar nos horários corretos. Então a gente já começa, né, fazendo esses ajustes, né, a pessoa entender a importância de tomar um café da manhã, de não pular essa refeição, é, da, da, da importância de não comer com exagero. Então, a gente vai fazendo esses ajustes: café, almoço, jantar, o que pode comer, a quantidade, a importância, né, de seguir esse ciclo circadiano junto com a natureza, porque não existe separação, né, da gente com tudo. Então, tudo uhum. que está acontecendo fora está acontecendo dentro. Então, a gente explica, eu explico muito isso para a pessoa, a importância de acordar cedo, porque na hora que o sol tá vindo, né, que o yang está subindo, que o dia está amanhecendo, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo no nosso corpo. Toda aquela energia que estava ali reservada, né, sendo purificada à noite, ela começa a ir para fora, para os canais. Então a Uhum. gente precisa acordar cedo, a gente precisa dormir cedo, porque à noite essa energia ela entra, ela recolhe. Então é um momento de recolhimento também. O sol se pôs, a lua tá aparecendo, né? Tudo tá, os animais estão se recolhendo, a gente precisa. Então eu sigo muito essa orientação, dando várias dicas de da rotina, do dia da Uhum, a pessoa, rotina. tentando colocar no estilo de vida dela, né? Porque o estilo de vida hoje é muito mais complicado. Então, essa orientação diária para que a gente realmente tenha um estado de saúde adequado, né? E é um desafio, né, na vida moderna. Outro dia eu li que a melhor qualidade do sono está entre as 10 e as 2 da manhã. É ali que o corpo vai realmente recuperar. É, Mas para muita gente, 2 horas da manhã é o horário que as pessoas estão indo dormir. exato. E É. não pode, isso é tão ruim para o corpo, porque o corpo está ali implorando. É fisiológico, não tem como a gente lutar contra isso. A energia ela está interiorizada, o sangue está indo para o fígado, ele está precisando, ele vai regenerar ali, ele vai ser purificado. Então isso tudo está acontecendo e a gente está ali forçando aquela saída, porque a gente está ali muitas vezes fazendo um trabalho mental
com o computador ligado, produzindo. Tem gente que fala, só produzo à noite. Você está pegando aquilo que está lá interiorizado e pondo para fora de novo, fazendo um desgaste, né? Porque o que mais consome energia e sangue no nosso corpo é o trabalho mental. A Uhum. mente, os pensamentos, a aceleração, tudo que a gente está produzindo mentalmente gasta muito mais energia e sangue do que uma maratona. Uhum. E aí a gente está ali à noite usando um sangue que era para estar guardadinho. Então, uma hora a conta vai chegar. É. E na parte da manhã, quando você falou do yang, né? Essa exposição para a luz, ela faz com que o corpo dissolva a melatonina da noite, né? E se prepare para o dia, né? E muitas vezes a gente não se dá conta do quanto é importante tomar, né, se expor para a luz do dia para realmente mudar a chave do ciclo circadiano, né? Sim, super importante. A gente percebe as pessoas que têm o hábito de acordar mais tarde, né? É diferente, assim, ela demora a pegar no tranco. Às vezes iniciam-se alguns processos assim de mais depressão emocional, porque realmente é a hora que a gente precisa estar produzindo, né? É a hora que a gente tem que ir para fora, mover, fazer nossas atividades. Então tem todo um preparo, a gente está ali com tudo superficial, né, nos canais. Mas pela Pra... medicina tradicional chinesa não existe a questão do biotipo, aquelas pessoas que têm maior tendência de acordar cedo ou e dormir cedo, ou acordar mais tarde e dormir mais tarde? Existe, assim, sempre a gente busca pelo equilíbrio, né, do yin, do yang, que é a base de tudo, mas existem pessoas que são, a gente já olha e sabe, essa pessoa ela é mais yang, ela tem um biotipo mais magrinho, ela é mais ágil, ela se movimenta, gosta de movimentar, fala mais alto, tem um metabolismo mais acelerado, então ela tem aquela característica yang dela. Ela Uhum, vai realmente acordar mais cedo. E tem uhum, aquele que é mais yin, que é mais pesado, que é mais calado, que tem mais dificuldade para perder peso. Existem esses biotipos. E tá. aí a gente consegue respeitar, assim, você vê que a pessoa ela tem mais dificuldade, ela precisa dormir um pouquinho mais, mas mesmo assim tem que ter um equilíbrio, porque Não pode trocar chutar o o pau dia da barraca. não pode. Eu produzo a noite toda porque eu sou assim e durmo até meio-dia. Aí passou do limite, né? Passou. E fala um pouquinho mais dessa questão da autoobservação. O que que a gente tem que prestar atenção no corpo para os sinais, né? Quais sinais que a gente tem que prestar atenção para saber se a coisa tá boa ou tá ruim? Isso é um exercício para a vida toda, né? Para a gente, em todas as questões, que não sejam só da saúde. Aliás, não tem nada separado de nada, né? Então, todas as coisas físicas, mentais, ela vem dessa auto-observação. Uhum, E é um caminho de autoconhecimento, né, que a gente tem que trilhar o tempo todo. Porque hoje as pessoas estão muito condicionadas a exame. E isso virou normal, não é culpa das pessoas. Os próprios médicos, né, a grande maioria dos médicos convencionais, eles se baseiam no exame. Então a certo. pessoa faz ali o seu check-up anual e muitas vezes ela vai no médico, o médico olha todo o exame dela e fala: não, você não está doente, Uhum, está tudo normal. E às vezes nem está tão normal, porque, por exemplo, às vezes ela está com uma glicose quase no limite, mas não passou daquele padrão, o médico já fala: você não está doente. Seu colesterol está dentro da normalidade, sua vitamina D não está baixa, mas, por exemplo, vamos supor que o mínimo da vitamina D é 5. Às vezes o paciente está com a vitamina D7 e o médico fala que está normal. Mas, poxa, quem sabe a gente não consegue subir para 50? Então, o paciente, ele recebe aquilo, fala, não, você não está doente. E aí ele se considera saudável, até o dia que ele recebe um diagnóstico que fala, olha, pelos seus exames, você está diabético, ou você está hipertenso.
E aí a pessoa se considera doente e começa esse olhar. Só que, será que ela já não estava doente antes? Uhum. Porque o corpo dela já estava. Ninguém fica doente de um dia para o outro, a não ser que seja uma coisa aguda, né? Uma virose ou uma coisa que você pegou. Uhum. Mas essas doenças crônicas, elas não acontecem de um dia para o outro. Sim. E aí, a autoobservação vem daí, de você saber o que eu estava sentindo antes. Meu corpo estava mostrando vários pequenos sinais e que eu não me dei conta disso e achei que aquilo era normal. Porque hoje as pessoas costumam achar normal viver estressado, ser impaciente todo dia, irritado. A pessoa tem dor de cabeça quase todo dia e acha que é normal. Não é normal, eu tenho dor de cabeça. Às vezes o paciente vai no consultório, nossa, eu fico 5 dias sem ir no banheiro. Eu tenho constipação crônica, mas eu não recebi nenhum diagnóstico médico de que eu estou doente. Eu Uhum. tenho dor de cabeça, eu estou sempre irritado, eu não durmo bem. Isso tudo já são sinais que o seu corpo está doente, né? Está num processo de desequilíbrio que precisa ser curado. Então, essa autoobservação que eu sempre ensino no consultório é isso, da gente, com muito carinho, né, estar observando esses sintomas, muitas vezes a importância de estar anotando mesmo. Às vezes eu falo com uma pessoa que está constipada, você bebe água direitinho? Bebo, bebo. Então vamos anotar? Aí a pessoa anota, vê que ela bebeu no dia 1 litro, mas ela não observa, porque ela está no automático, né? Isso a mente está tão ocupada com outras coisas que ela não presta atenção num monte de Uhum. coisa. Então, essa autoobservação é muito importante, é um caminho para trilhar, né, diariamente. E eu acho que a gente precisa trazer para a consciência de que a mente ela percebe aquilo que é uma mudança abrupta. Então, uma dor de cabeça repentina, né, alguma situação que não acontece a todo momento. Isso a gente percebe e aí a gente imediatamente age para fazer alguma coisa a respeito. A maior dificuldade está em parar nessas situações crônicas, parar para refletir sobre as situações crônicas. Então, uma insônia, né, persistente. Tem gente que fala assim, faz 10 anos que eu tenho insônia. E esse normal, ele nos leva a acreditar que é assim mesmo, É, né? E a aceitar que é a vida, digamos e assim. aceitar que é a vida. E não é a vida, assim, a gente não está aqui para estar irritado todo dia, né? Para estar estressado todo dia. Não é normal, né? Assim, vejo muito no consultório, muitas pessoas que falam, como a gente pergunta de tudo, né? Ah, como que tá a sua vida, né? Com seu marido, como é que tá a libido? Não, a libido é zero, minha libido é -1. E a pessoa acha que é normal, né? Assim, Uhum, aonde, aonde está no físico, né? Porque na medicina chinesa a gente não separa nada, né, do emocional. Então, às vezes aquela energia que está deficiente em um órgão, ao mesmo tempo ela gera uma deficiência da energia renal que diminui a libido, que ao mesmo tempo gera um medo, um pânico. Então, tudo está interligado, tudo tem causa. uhum. O meu primo Ricardo aqui dizendo que a gente sente a saúde como o sapo sendo cozido lentamente, né? Que não percebe, só percebe mudanças bruscas, né? As mudanças lentas a gente não consegue perceber, a não ser quando a gente para refletir sobre o que está acontecendo, né? É, Mas aí você já foi dando várias dicas, então, de coisas que a gente precisa prestar atenção. Você falou da constipação, você falou de dor de cabeça, ou dores em geral, irritação, né? O estresse crônico, cansaço, cansaço, libido, né? as mulheres, né? Assim, mulher que todo mês que vai menstruar tem cólica, todo mês tem TPM,
e acha que também é normal, é um processo normal. Todo mundo que menstrua tem TPM. Não, não é normal ter TPM todo mês. Não é normal ter cólica todo mês, né? Então são várias questões que a gente faz, vai fazendo esse despertar para que a Uhum, gente tenha uma vida de fato leve, né? Feliz, sem livre dessas essas coisas que incomodam e que a gente começa a achar familiar, né? Que não é só o físico, a gente começa a achar familiar tanta coisa, né? A gente começa a achar familiar é, não ser feliz mesmo, né? Tô uhum. ali naquela zona de conforto e tudo vai se tornando uma coisa normal, até É. que a gente desperte, né, essa consciência para esse olhar mais amoroso, né, por todas as questões. Uhum. O ser humano entra no tá ruim, mas tá bom, né? Essa é a Tá mente ruim, automática, né? tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. E é uma situação de, entre aspas, desesperança, né? Ou seja, é o que é ruim mesmo e não tem muito o que fazer. Mas eu acho que quando a gente começa a escutar pessoas como você, né, que estudaram profundamente, começam a dizer que não é normal, você começa a trazer uma mensagem forte, né, de esperança e de uma provocação para as pessoas estudarem, irem mais a fundo, né? E eu acho que a gente está saindo de uma geração onde a visão de saúde era, de fato, uma fotografia que você tira uma vez por ano. Você faz um check-up, saiu naquele papelzinho que você está bom, continua a festa. É, segue o Né? jogo. Enquanto aquele mesmo papelzinho é uma fotografia de um dos 365 dias do ano, que mesmo que ele esteja sendo muito fidedigno, ele pode já estar sendo indicador de uma degradação do nosso estado de saúde lenta, né? Mas que a gente não percebe, porque a gente só tira aquela fotografia, né? Então, eu acho que com esses elementos de autoobservação, eu acho muito interessante, porque a gente está, é como se a gente fizesse o check-up todo dia. Você não depende mais daquela fotografia do ano, né? Você está vendo todo dia. Todo dia estou com constipação? Todo dia estou com constipação. Então, é realmente objeto de observação e tomada de ação corretiva, né? Sim, sim, Eu acho que a gente tem a, a grande, o grande privilégio de receber um corpo que aguenta muita pancada, né? Aguenta pancada por décadas, né? é, E esse aguentar a pancada, ou seja, não ter um feedback imediato, faz com que a gente ache que esteja tudo bem. Mas, de você acha que fato, nunca vai acontecer com a gente. exato, né? Mas chega uma hora que a máquina começa a enguiçar, né? Então, se a gente não age antecipadamente, vai ter que ser mais drástico mais na frente, né? É. Isso E é um, começou a crescer, né? Esse grau de consciência em todo mundo, né? De uma sim, geração para cá. muito, né? Hoje, muito da própria medicina integrativa, né? E é engraçado, porque hoje fala-se muito mais sobre isso tudo, mas ao mesmo tempo a gente vê os dados, né? Estatísticos mostrando para a gente ainda muita. Quanto mais informação, né? Quanto mais a pessoa sabe, mais elas estão adoecendo. Então, assim, o que Uhum, está de fato acontecendo, né? Que as pessoas ainda estão despertas, entendem, conhecem o processo, sabem o que é certo e o que é errado, mas essa dificuldade mesmo, né, da ação, de mudar, da decisão, né? Então, isso é um processo, não é de um dia uhum, para o outro, né? No consultório mesmo, a gente vai de mãos dadas ali com o paciente, naquele acolhimento de ok, né? Não deu hoje, mas vamos ajustar, porque é um saber, todo mundo sabe, né? A informação uhum. está aí.
sim. mas é mais essa coisa de... E muitas vezes é um desequilíbrio mesmo, energético. Às vezes a gente não sabe porque a pessoa está irritada, está comendo por compulsão, tá ansiosa demais, não consegue. E aí a gente fica só falando, a pessoa sabe que ela não pode, mas ela não está conseguindo. E por que que ela não está conseguindo? Porque tem um desequilíbrio ali. Então, à medida que a gente vai ajustando, né, com as agulhas de acupuntura, com as ervas, e vai cuidando daquilo, as atitudes vão mudando também. Não é só a dor que vai embora, é a Uhum. postura do paciente perante a vida. Assim, nossa, eu sinto que eu estou ficando mais confiante, eu sinto que eu estou comendo menos por ansiedade, que eu estou conseguindo me expressar melhor, porque aqueles ajustes estão sendo corrigidos. Uhum. Então, às Perfeito. vezes, é isso, a pessoa não está dando conta porque tem um desequilíbrio ali que precisa, né, Uhum. arrumar. E como que a medicina tradicional chinesa geralmente enxerga a questão do estresse? Porque atualmente acho que o estresse é o ponto em comum para toda a população, né? Ou seja, e a partir dali, o estresse crônico ele gera todas essas situações indesejáveis, tanto no ponto de vista mental quanto físico, né? Sim. Como que a gente trata, é, como a gente pensa e trata o estresse? Então, é todo um ajuste, porque existem tipos diferentes de estresse, né? Mas, assim, aquele que a gente entende como estresse de agitação, de ansiedade demais, muitas vezes a gente está fazendo uma consulta com o paciente, a gente consegue ali já pegar, porque a medicina chinesa trabalha com sintoma e sinal. Sintoma é tudo aquilo que o paciente consegue falar, ele sabe que ele está sentindo, ele consegue pôr para fora. Então, ele sabe que ele está com dor de cabeça, ou enfim. E os sinais é tudo aquilo que o terapeuta consegue observar. Uhum, Então, o terapeuta, na hora que ele chama o paciente na sala de espera, a consulta já começou, porque a gente está vendo a cor do rosto, se é pálido, se é vermelho demais, como que a pessoa anda, né? Se ela anda com confiança, com postura, ou se ela já está cabisbaixa, assim, aquela, sabe aquele, a gente chama de Shen, que é o espírito. Como é que é o Shen desse paciente? O brilho no olhar, a clareza para se expressar, é, é, a coerência dele nas palavras. Então, isso tudo a gente está analisando, que são uhum, os sinais. Depois a gente faz o toque, né, para sentir a temperatura, onde está mais fria, onde está mais quente, onde tem edema. E na hora que a gente vai ver a língua do paciente, o pulso, a gente sabe exatamente qual que é esse grau de estresse. Porque às vezes o paciente ele está com muito excesso de calor interno, que a gente chama. Então ele tem uma língua extremamente vermelha, um pulso muito forte, tenso. E, e aí a gente vê o grau, fala, cara, essa pessoa não precisa nem falar mais nada, que a gente já sabe todo aquele estresse. E aí a gente vai começar a seguir. Primeiro, com orientação de hábitos de vida e tudo, mas ao mesmo tempo, a pessoa precisa entender um monte de coisa que está gerando aquele calor nela. uhum, Enquanto ela não tirar vários elementos, aquele estresse dela não vai melhorar. Às vezes ela fala, mas é o meu trabalho, é o excesso de trabalho, é o excesso de preocupação que está me gerando esse estresse. Sim, mas se você muda, se você para de colocar tanto alimento que gera mais calor, então essa pessoa, o que ela precisa? Ela precisa tirar alimentos como café. Às vezes ela tem o hábito de tomar um shot matinal, porque hoje é moda, né? Eu tomo um shot de imunidade todo dia, cheio de cúrcuma e gengibre. Caramba, essa pessoa não pode fazer isso, porque ela vai explodir. Ela já está com muito yang, ela fica todo dia tomando um shot de imunidade, toma um café. Então, o estresse é um conjunto desse monte de coisas que está gerando esse calor.
Uhum. Porque às vezes a pessoa também tem um nível de estresse muito grande, mas ele se manifesta diferente quando não tem esse tanto de toxina gerando essa ansiedade. É uma pessoa que já tem mais deficiência de energia. Então, é um estresse diferente. Então, a gente vai tratar esse estresse de outra maneira. Entendi. Então, isso que é tão comum é um conjunto. O estresse é uma produção energética. Todas as emoções são uma produção energética, tanto a tristeza quanto a raiva. Não é uma coisa que veio aqui no cérebro, é uma produção de tudo que está gerando. E aí a gente vai ali mudando todas Legal. as questões. Aí é bom que você já falou mais ou menos como que é a consulta, né? Mas tira uma curiosidade, o que que você olha na língua? Como é que É. você analisa a língua da pessoa? A língua eu falo que é a hora da verdade, É é o hora da juízo verdade? final. É mesmo? Às É o vezes, tirar a roupa, né? É só mostrar a é, língua. às vezes a gente está, na maioria das vezes a gente já acerta. A gente está ali conversando com o paciente, escutando os sintomas, vendo os sinais, a gente já sabe mais ou menos que língua que a gente vai encontrar. Mas às vezes a gente é surpreendido. A gente fala, meu Deus, a pessoa fala, não, sou super tranquila. Aí você olha a língua e fala, não. Na língua a gente vê tudo. Assim, primeiro a gente analisa a coloração dela, se ela está muito pálida, se ela está muito vermelha, como que é a saburra dela, porque a língua, às vezes, a pessoa mostra a língua e ela está bem com aquela saburra, aquele muco por cima. Uhum. Então, você não pode Espreguiçado. nem ter nada de muco, como você também não pode ter muito muco. Então, tem que ser uma cobertura fininha na língua, para uma língua saudável. Aí a gente vê o metabolismo, né? Como é que está esse metabolismo do estômago? Né, que está digerindo o alimento, a produção de líquidos, a produção de muco. Isso tudo vai mostrar na língua. Sério? Uhum. Tudo está ali. Para você mostrar a língua não é falta de educação, é instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho. Eu falo para o paciente, fecha o olho e põe a língua para Mostra a fora. língua. Porque de olho aberto ninguém quer. E, e o pulso? Porque você falou do pulso forte, mas eu já vi quando as pessoas da medicina chinesa medem o pulso, mede com 3 dedos, não é? Não é Três um dedo dedos. só para ver se o pulso está forte, são 3 dedos. Qual que é a diferença entre os dedos? A gente olha com os 3 dedos, porque tem 3 posições do pulso e olha nos 2 pulsos. Os dois Porque pulsos, né? no braço direito, a primeiro dedo a gente está vendo a energia do pulmão. O segundo dedo a gente está vendo a energia do elemento terra, o sistema digestivo, baço estômago. O terceiro dedo a gente está vendo a energia renal. E na outra mão, o primeiro dedo a gente está vendo a energia do coração, do fígado e da energia renal. Sempre a terceira posição dos dois lados é a energia renal. Então é impressionante, porque a gente fala, pô, pulso é pulso, né? Você vai estar. Para que olhar os dois lados? Se meu coração está batendo 60 por minuto, é 60 dos dois lados. E é verdade, a quantidade de batimentos por minuto é igual dos dois lados, mas a força que ele bate no seu dedo, a profundidade não é igual. Porque Isso tem, é algo que se treina? Ou você tem que é ter já algo uma que se percepção? é algo que se treina muito, muito. Você tem que estar ali com a alma, né? Com todo o seu, com todos, muita energia, com todo o seu coração ali na hora de ver o pulso, o olho fechado, silêncio, o paciente em silêncio, e você está entrando ali, você está entrando dentro da pessoa, né? Você está sentindo ali muita coisa que está ali dentro. E é um treino. Hoje, as universidades da China já estão desenvolvendo máquinas onde você consegue, eles colocam ali todos os tipos de pulso possíveis para que o aluno, na máquina, ele consiga sentir, né? Ah, isso é um pulso em corda, isso é um pulso tenso, que é bem difícil. Ah, entendi. Ou seja, com um equipamento de simulação para que todo mundo saiba identificar, né? Sim, Porque senão na prática vai levar muito tempo para a pessoa saber todos os tipos de pulso. muito. Às vezes Ah, você sabe na teoria o que é um pulso em corda, mas você pode pegar.
100 pulsos diferentes e nunca achar um corte. Então, como é que você vai saber, né, o que é aquilo? Então, hoje Uhum. tem essas máquinas, é bem interessante, que você consegue pôr o dedo e realmente sentir. É fascinante. Só para o pessoal saber, uma vez eu perguntei para a Adriana como é que eu faço para melhorar minha vista. Minha vista está piorando, né? Ela falou, seu fígado. Eu falei, cara, não, pedido para minha vista. Não, tem que melhorar seu fígado. É, Realmente está tudo interconectado, né? tá tudo interconectado. O meridiano do fígado, ele vai lá no fundo do olho. Uhum. E aí, qual é a função das práticas na consulta, né? Você faz acupuntura, você faz aquelas fumacinhas lá, você queima a pessoa, você põe aquelas sucções ali que deixa a pessoa toda roxa. Qual que Sim, é, qual que é o objetivo disso tudo? é. Por exemplo, as agulhas. As agulhas é para a gente modular a energia nos canais. A gente não consegue dar muita energia para o paciente só com agulha. O que mais dá energia para o paciente, de fato, é o alimento e a respiração. Mas com a acupuntura a gente consegue modular. Então, aonde está estagnado, tem um bloqueio energético, com a agulha a gente consegue soltar aquele bloqueio, né? Faz o chi circular ali dentro. O que está em excesso no alto, a gente desce. O que está em excesso, em deficiência em cima, a gente sobe. Então a gente faz toda essa mágica, né, com as Uhum. agulhas, a Redistribuição. redistribuição, a nível de trabalhar com a energia que o paciente já tem. Uhum. Então, por isso que as práticas respiratórias que a medicina chinesa orienta para o paciente, que são as práticas de Qigong, mais a dieta e os remédios, é aquilo que está mudando por dentro a força, porque a acupuntura ela vai estar só ali mexendo. Tanto que um paciente idoso, já muito debilitado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo com as agulhas, porque você está mexendo numa energia que já é pouquinha. Uhum. Então, como é que você vai movimentar aquilo, né? E hoje tem muita pesquisa científica, né? Porque o meu modo de falar ainda é muito arcaico, né? Porque eu aprendi a medicina chinesa de 4.000 anos, então eu falo muito nessa língua energética. Mas hoje, se você for pesquisar, né, pesquisas, eles conseguem falar o que está sendo liberado mesmo, né? Qual hormônio está sendo liberado naquele ponto. É um Uhum. ponto que você coloca e libera muita serotonina. Então, Ah, entendi. eles têm hoje esses estudos com uma linguagem mais hormonal que está acontecendo ali, né? Entendi. No, na Muito agulha. bom. E um tratamento na medicina tradicional chinesa tem um tempo médio assim, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. É, por exemplo, o paciente que está num quadro agudo de dor, né? Ele teve um pinçamento na lombar, está com uma hérnia de disco. Esse paciente ele precisa ser tratado quase que diariamente até aquilo melhorar. Então, ele faz um ciclo ali de, sei lá, 10 sessões, às vezes pula dia sim, dia não, para que aquele quadro agudo melhore. Uhum. Agora, o paciente com um quadro muito crônico, ele geralmente vai uma vez por semana no consultório, mesmo porque é importante eu estar ali sempre vendo a língua, sempre vendo o pulso, pelo menos por umas semanas, umas 4, 6 semanas. Porque o tratamento de fato vai estar sendo feito em casa, né? Porque Uhum. é a participação ativa do paciente no processo de cura. Uhum. Eu Certo. vou receitar, vou falar, ó, é esse remédio, é essa dieta, é essa prática física, respiratória, e aí ele Isso vai tudo estar vai em paralelo com a medicina tradicional? tudo, tudo em Em paralelo, paralelo. Uhum. tudo em paralelo. É importantíssimo, né, que a pessoa esteja sempre em contato com o médico convencional também, né, para estar fazendo os exames de imagem, muitas vezes ele precisa de um medicamento, né, convencional também, não tem como estar sem,
mas muitas vezes a gente consegue aí tirar, né, essas coisas, sei lá, um omeprazol que a pessoa está tomando todo dia e que o médico acha que ela realmente precisa daquele omeprazol todo dia e ela, à medida que ela for se curando, ela tem que ficar livre desses remédios, Uhum. né? Então é um processo para você realmente sair da muleta do medicamento, né? Porque o médico ele não está ali para prescrever, né, remédio, assim, não é isso que a gente quer, porque hoje a pessoa vai no consultório e o médico se sente na obrigação de prescrever um remédio. Ele tem que. Uhum. E a gente não quer prescrever, né? A gente quer fazer a pessoa entender o processo, explicar para ela por que ela está adoecendo, aonde aquilo vai levar, e fazer ela se curar mesmo, sozinha, porque ela tem tudo dentro dela, né, Sim. para se curar. Geralmente, nos seus pacientes, quais são os principais motivos deles te procurarem? Olha, homem, o principal motivo é estresse. É impressionante. É assim, é muito executivo, né? Assim, homem que tem insônia. Os homens parece que têm muito mais insônia do que as mulheres. Ah, Então, tem isso? é muita insônia e estresse, às vezes dor de cabeça, estômago, pega muito isso. E mulher emocional também, depressão, cansaço excessivo, os problemas ginecológicos, né, que a medicina chinesa resolve muito bem essas questões de TPM, de cólica, dificuldade para engravidar, os processos da menopausa, Uhum. que às vezes a mulher já está entrando numa menopausa e não quer fazer reposição hormonal. É, é, vem de tudo. Não Vem tem, de não tem tudo. tédio no Não consultório. tem, não tem tédio. E geralmente eu brinco, que eu falo, gente, só aparece no meu consultório quem já passou em todos os médicos, centro espírita, macumba, aí chegou no meu consultório. Aí chega lá, tem Ó, já todo o tentei de histórico. tudo, agora eu quero ver se essa porcaria que você faz funciona. Último E recurso. geralmente é assim. O Instagram da Adriana é Adriana Tristão MTC. Tristão sem o tio, né? Tristal MTC, Medicina Tradicional Chinesa, tá bom? E eu vou deixar os links na descrição desse vídeo também. Dre, muito obrigado pelo seu compartilhar, pela sua energia, pelo seu conhecimento. Realmente é sempre um grande prazer conversar com você e que você siga aí espalhando essa mensagem, né, todo o seu conhecimento para muitas e muitas pessoas, gerando saúde. E essa mensagem que você traz do autocuidado, da autoobservação, né? É realmente maravilhoso e eu quero fazer de tudo para que a sua mensagem chegue para mais e mais pessoas. Muita gratidão, viu? Obrigada, querida. Eu que agradeço o convite. É uma delícia sempre nosso bate-papo, uma delícia estar aqui com vocês, meu irmão querido. Gratidão. E contem comigo, o que precisarem, pode mandar no privado, a gente troca ideias. Estamos aí para ajudarmos nessa comunidade. Uau! Maravilha. E se você gostou, deixe seu comentário também e a gente se vê na próxima. Gratidão. Obrigada. Boa noite. Gratidão.